la continuidad de la otra clase. Haciendo una breve recapitulación acá con PowerPoint, compartilhou minha tela. Aqui. Pronto. Aqui están viendo. Okay. Pronto. Entonces, ontem hacemos un ejercicio con una importación de la base, toda la importancia de cómo filtrar los datos para termos las informaciones que usaremos en Fosfiber. Entonces, toda esta primera parte de cómo es importante hacermos un buen trabajo de búsqueda y filtro para termos una calidad y un conjunto adecuado de resultados para nuestro análisis. Después, usamos un archivo ejemplo para hacermos un search y hacermos una importación de datos a Fosfiber. Entonces, voy a retomar el punto donde hacemos una primera análisis, que es un análisis de keywords, de palabras que están, usadas en la base. Te quedó la página de Teams. Si quieres, cuando alguien entre, yo me encargo de darle la entrada. Gracias, ¿vale? Alvaro, gracias. Si puedes, agradezco. Muy grato. Sí. Ok. Entonces, faremos esta parte. Discutiré algunas cuestiones muy importantes que tenemos que observar cuando falamos un buen mapeamento de keywords, ¿ok? Então, eu vou compartilhar a tela. Se querem, podem sacar, iniciar o Fosfiber para acompanhar e usar o mesmo arquivo, the same file que usamos ontem, que está na pasta material, ¿ok? Entonces, vamos parar un poquito acá. Voy a compartir la otra tela. ¿Dónde está la parte de material? Disculpar. Le mando, está es una carpeta. Voy a botar el link acá. Un momento. Aquí. Un momentito. Coloquei o link da carpeta no Google Drive. Okay. Os slides não? Perdão, devo botar talvez tenha botado na outra carpeta, vou botar eles lá. Pero em link que está no workshop, pode botar aqui no chat também. Puedes aceder la carpeta. Pronto. En este link puedes accesar o contenido. Tenemos, por ejemplo, acá, compartir esta tela. Ok. Entonces, en la carpeta de Google Drive, tienes un conjunto de archivos. ¿Están viendo mi tela? Sí, ¿no? Sí. Ok. Esta ejemplo, Scopus clase 1, es una carpeta que tiene un reducido conjunto de datos de la búsqueda acerca de innovación frugal. Es un file pequeño que puedes trabajar y no va a explodir memoria de su enumerador. Entonces, puedes usarla
pero depois mostraremos uma que tem um tamanho muito maior, é mais pesado, então, para didáticos, para fins didáticos, usaremos este exemplo, ok? Então, aqui, quando iniciamos o viewer, empezamos create a map based on bibliographic data. Essa é a parte que temos que fazer. Acá iremos criar um mapa de keywords. Usamos next. Lembramos, segundo passo, dissemos para os viewers que tem que ler os dados da base Scopus que baixamos, descargamos ontem. Usaremos a mesma sempre. Então, mostramos que queremos deste tipo de fonte de files. Depois, apontamos onde estão os arquivos. Em meu caso, está aqui, 33, mas podes usar o exemplo. Aqui, usarei o mesmo que tenhas presente. Por exemplo, acá. Perdona, disculparme, debo estar como un poco dormida hoy. ¿Cuál de los archivos es el que tenemos con el que tenemos que trasladar a Box de la carpeta del Google? ¿Cuál es el archivo? Sí, es o ejemplo, acá, este acá. Ejemplo, Scopus, vale. fase 1. Vale, que, listo. Eu vou fazer o mesmo acá. Aqui. Pronto. Vou ser o mesmo que tens aí. Material. Então, eles ter os três arquivos. Acá. Exemplo, Scopus classe 1. Vamos aqui. Agora podemos avançar. Listo? Ok. Avançamos? Ok. Então, esta é a ventana onde vamos escolher o que vamos fazer. Notem que estas opções, citation, bibliographic coupling e co-citation, não estão disponíveis. Por quê? Porque as bases que bajamos não incluem as referências bibliográficas. Solamente o título, resumen en keywords. Por isso são muito menores. Porque devemos pensar, se para cada artigo temos em média 30 a 40 referências, o arquivo é muito grande. Então, neste momento, primeiro exemplo, usaremos somente aquele arquivo. Quando estamos a bajar das bases de dados, entendemos a fazer outro tipo de análise que lá mostrar hoje, teremos que bajar com todos os dados. ¿Okay? Este exemplo não tienes lá informações de bibliografia, de citações, de referências dos artículos. Então, não é visível, mas pelo que queremos fazer, que é uma análise das palavras-chave, não há problema. Então, usaremos a técnica de co-occurrence, que é quando tus palavras-chave estão no mesmo artículo de software, considera-las ligadas, ou seja, em uma rede temos dois nós e uma ligação entre esses dois nós. O software mapeia todas as ligações que ocorrem em todas as keywords e monta, constrói uma rede com essas palavras. Então, aqui eu tenho uma... Vou tirar aqui. E ontem, aqui, ok, este é igual a ustedes que têm aí. Buenos, agora podemos avançar, que outras coisas temos aqui, é um método de contagem, que o default é full counting, pero em grande parte não faz sentido usar fractional counting. Por exemplo, se tienes um artículo, uma palavra
que é compartilhada, ocorre a concorrência com outras 3, 4, 5 palavras. Esta concorrência não vai contar como pero uma percentagem do total de palavras que estão juntas. Isto é fractional counting. Não há muito sentido quando estás analisando keywords que reduzas o peso da keyword só porque aparecem mais keywords no mesmo artículo, uma vez que não há limite. Por exemplo, algumas revistas pedem 3 keywords, outras 5 keywords. Então, como não há parâmetro, não há muito sentido fazer um fractional counting. Então, full counting é o ideal, é o default, é o padrão. Então, seguimos com este. Depois, avançamos para mais um. E acá, expliquei rapidito na última, ontem, agora vou explicar com um pouquinho mais de calma. Quando VoiceViewer mapeia as palavras, os keywords, ele encontra todos os keywords em todos os artículos. E acá, neste momento, voltei uma, ele está perguntando que keywords queremos usar. Então, um artículo tem 2 tipos de keywords. Uma é que o autor los dá. Ustedes, quando sometem o artigo, se escolhem os keywords. E outra é um vocabulário controlado. É um vocabulário específico da base de dados que se chama index keywords. Keywords da base. Qual usar? Bom, esta é uma pergunta que não há uma única resposta. Tens uma vantagem, vamos comparar os dois. Quando usas index keywords, tens um vocabulário controlado. Então, todos os artículos, a base tenta acomodar num conjunto controlado de keywords. Pero, author keywords, puedes colocar o que quiseres, é da cabeça do autor. Geralmente, o autor pensa nos keywords que são mais significativos ou mais conhecidos em seu campo. Pero, se um campo é eminente novo, um campo emergente, podemos ter keywords pelo autores que são bem específicos, pero não estão em index keywords. Então, você tem que testar com os dois e decidir qual é mais sentido para vocês, ok? Então, por exemplo, agora, podes usar uma combinação de los dois, de author keywords e index keywords. Podemos testá-los para ver as diferenças. Por exemplo, agora usarei todos os keywords, all keywords. Vamos para o próximo. E acá é interessante. Por exemplo, neste caso, temos 3.372 keywords diferentes, certo? Então, criar um mapa com todos esses keywords, podemos, pero tem muita trabalhura, então não é muito interessante. Temos que diminuir para ter um número mais principal de keywords, certo? Então, neste caso, podemos escolher quantas vezes uma keyword ocorre ou tenha sido mencionada em los artículos para decidir quantas colocaremos em lo map. Então, podemos cambiar este control com o número de palavras. Qual escolher? Tem uma forma que nos ajuda, que é pegar uma planilha Excel, que estás vendo agora, que começamos a fazer. Então, qual é o padrão? É boa pergunta, Silvina. Não há um padrão, não há um threshold, não há um ponto de corte específico, pero puedes estimar e fazer uma justificativa. Tienes que ter um argumento para qual número de palavras a escolher. Por exemplo, se tens uma grande quantidade de palavras, tendes a ter muitas linhas desconexas. Bueno, podemos experimentar. Por exemplo, se ponho todas acá e vou para outra. Ele pergunta, ok, quantas queres colocar? Posso colocar 1000 keywords e pronto. Terminamos de una y si no, luego vendrá el frío y nos moriremos de frío, ¿eh? Sí. Ok. E depois vou dar um finish. Não precisa, porque eu vou voltar. Nós temos acá. Note que meu computador está parado, processando. Agora está ok.
Entonces, veja, quanto mais palavras, demora mais para criar o mapa. Então, aqui agora temos com todas as keywords, certo? É mais detalhado, vou tirar um print para que podamos comparar com a outra que fizemos na outra aula anterior. Aqui, copy to clipboard. E acá, o que fizemos ontem. Vou botar acá. Este que está em la ventana é o que fizemos ontem. E agora, em outro lado, é o que temos hoje. É aqui. Se olharmos vemos que está muita concentração acá, pero aqui temos um nível de palavras. Eu havia falado que a base da pirâmide é um termo usado também em la química, se recordam? Yes, está contaminado. Então, aqui, mas é interessante testá-los com todas. Podemos ver aquíferos, animals, chemistry, crystal structure. É interessante porque estas palavras estão totalmente separadas, apartadas da questão principal. Então, agora podemos aqui entender que estas não são necessariamente palavras associadas à inovação frugal, pero não está perto de nenhuma outra palavra, como redução de custos ou outros termos semelhantes, pero entraram na base quando fizemos a busqueta. Então, é útil para dois motivos. Um, para que retomemos a busqueta inicial, o processo de search, e estamos excluindo, por exemplo, termos específicos que estão relacionados à química ou algum outro termo que não é relacionado à inovação frugal. Refazemos a busqueta, descarregamos as bases de dados de novo, empezamos a análise bibliométrica novamente. Ou podemos dizer no software, ok, exclua estes, porque não me interessa neste momento. E isto é o que fazemos quando limitamos o número de vezes que esta palavra ocorre. Depois mostrarei outra forma que podemos usar. Pero, no outro lado, temos aqui coisas interessantes. Por exemplo, weighted management, weighted flotation, que pode ser coisas interessantes e muitas vezes estão relacionadas a tipos de inovação frugal. Então, como falei, temos que ter uma sensibilidade. Não há um ponto rígido, mas sim é uma análise de los dados e uma discussão sobre estes dados, ok? Então, voltamos para cá. E quando vemos esta grande base, podemos dar zoom, podemos usar os controles para diminuir. Temos uma visão interessante, pero depende do teu objetivo com a tua pesquisa, certo? Acá temos o número de concorrências, aqui temos um pouco de palavras com paciente, pero é importante notar que estas mais separadas acá formam um grupo muito pouco coeso, por exemplo, ou seja, fechamos as linhas que as ligam com outros conceitos. Então, se não há linhas que as ligam com conceitos como frugal innovation, então, podemos concluir que não estão necessariamente ligadas aos conceitos chaves. Quando criamos um mapa deste equipo, The Force Viewer usa uma técnica que chamamos de visualização. Esta técnica, por isso o nome da Force Viewer é Visualization of Similarities. Esse é o nome do software, Force Viewer, e da técnica é Visualization of Similarities. Então, esta técnica ela é uma técnica que usa matrizes de multidimensionais para calcular a distância e a pertinência de los termos. E cria um mapa
onde podemos interpretá-lo como, quando temos um conjunto de termos muito próximos, estes termos estão muito associados entre si. E quando estes conjuntos de termos estão afastados de outro, significa também que este conjunto de dados não está muito associado com outro grupo. Então, podemos, em uma única imagem, olhar as aproximações de grupos de palavras que são muito unidas, que aparecem juntas em artículos muitas vezes, e palavras que estão mais separadas, ok? Então, podemos aqui fazer, vamos voltar de novo. Quando termino este passo, a pergunta é, ok, como posso fazer novamente para criar o mapa? Começamos o processo novamente, não tem nenhum outro método, nenhum outro jeito. Temos que create novamente. De novo, create a map based on bibliographic data. Read from bibliographic database files. No mesmo arquivo. Aqui as opções. E agora podemos, então, usar termos diferentes. Então, como nós estávamos falando, podemos usar isto. Por exemplo, quando eu seleciono uma ocorrência, tenho 7.382 keywords. Então, podemos usar o Excel 7.382. Ok. Depois, posso voltar e fazer, por exemplo, agora vejo qual é o resultado que me dá com duas vezes. Ou seja, cada palavra tem que ser citada pelo menos duas vezes. Tem um total de 1.687 palavras. 1.687. Vou anotando para construir uma tabela com esses valores. Agora, com 3, tenho 914. E vou fazendo 3, 914. 9. 5, 453. 6, 361. 7, 289. Vou fazer até 10, ok? 8, 246. 9, 206. 7, 8. Agora que tenho estes, posso fazer mais, não há problema. Geralmente se faz um gráfico. Acá. Onde podemos para acá, para Excel, inserir um gráfico. Aqui. Pronto. Opa. Então, temos um gráfico que pode representar os dados acá que botamos. Então, quanto reduzimos no total de keywords com o número de vezes que citamos. Então, podemos perceber que a partir de 4 ou 5 keywords, o ganho de diminuição de palavras não é muito grande pelo número de citações. Então, vemos que acá para 0, 1, 2, 3, há uma redução significante. Então, se temos aqui um conjunto de palavras que se mantém estável, mesmo que aumentamos o número de citações. Então, parece ser interessante que começamos com 5 ou 6 números, certo? Pero é só uma visualização, mas não é um critério muito duro, certo? Muito rígido, mas podemos entender isso, podemos demonstrar que por isso estamos fazendo de 1 para 2, para reduzir drasticamente. Então, temos a famosa relação 80-20, que são 20% das palavras que correspondem a 80% das frequências de citação. Neste caso,
usaremos para fins didáticos en nuestros ejemplos o número 10, para o processamento ser mais rápido, ok? Pero puedes testar com todos. Eu realmente uso 5, 6, depende, não há uma regra, ok? Mas eu recomendo na seguinte observação, é muito importante. Haça com todos. Veja no detalhe para entender os detalhes, analisar seus dados e depois você vai colocar no gráfico, fazer uma análise num nível mais macro e aí diminui a contagem de palavras, ok? Então, para ter uma boa visualização. Então, agora usarei aqui 10 para os fins didáticos. E vamos para cá. Vamos terminar, fazemos finish. Ok. Então, temos, este é o padrão. Agora, o que podemos fazer, que são duas coisas importantes. Este mapa foi criado usando duas coisas. É um método de distribuição espacial, ou seja, é um método que coloca as nodes, as bolitas, em diferentes espaços. E não há um método, mas há vários. VozViewer oferece 3, que está acá nesta opção. Então, qual é correto? Não há correto. Essa é uma coisa que me preocupava e me incomodava muito quando comecei a análise de redes sociais. Mas como não há? Deve que ser que seja melhor. Pero não sabemos como estão as relações de uma rede. Não conhecemos como os nós estão intrincados. Então, diferentes tipos de combinações podem responder diferentemente a diferentes tipos de algoritmos ou métodos. Então, você tem que testar. Se esta visualização lhe parece clara o suficiente, os nodes estão claramente separados, não é por que testar outro, mas podes, por exemplo, verás que a informação não muda, não se cambia a informação, porque é como se tivéssemos linhas entre esses vários pontos. O que o algoritmo faz justamente é apenas arrumá-los em um espaço bidimensional. Então, se podemos testar aqui, por exemplo, Association Strength é 2. Podemos tentar Link Log Modularity. Quando mudas lá, cambias lá, usas Update Layout. Pronto? Verás que a disposição muda um pouco, mas a informação não. Os nodes principais continuam sendo os nodes principais, mas pode oferecer, muitas vezes, uma visualização um pouco mais clara, ou separam algumas coisas, alguns outros clusters. Temos outro também, é Fractionalization, e podemos dar no Update Layout. Pronto? Então, você vê que aqui, os nós principais estão mais concentrados, e na outra, um pouco mais afastados. Qual é o interessante? Bom, temos que escolher que nos faça sentido. Por exemplo, Link Log Modularity. Me parece muito interessante porque coloca os pontos mais centrais, um pouco mais espalhados, mais afastados, e nos permite visualizar melhor as redes, ok? Mas não é uma regra muito rígida. Bueno, acá quando olhamos podemos observar este mapeamento e o que é interessante, os clusters. Bom, e para isso tem aqui um algoritmo que é próprio de VozViewer, que é um algoritmo onde ele usa um algoritmo de ponderamento da clusterização, ou seja, o quanto os links entre as palavras, os nós, influencia a relação destes nós. E, adicionalmente, aos algoritmos tradicionais de modularidade, a técnica de VozViewer utiliza parâmetro de resolução, este Resolution Parameter. O que é isto? É como se fosse uma lupa, uma lente, onde podes configurar o algoritmo para que eles mostrem mais detalhes ou que tente separar em um grupo maior de coisas ou num grupo menor de coisas os dados que tens acá. Qual é o parâmetro que é ideal?
esta literatura não aponta, neste caso, para análise um parâmetro. Em outros tipos de técnicas, temos uns parâmetros que têm um melhor ajuste, goodness of fit, de modularidade. Pero acá não temos este. Temos um julgamento do pesquisador e a pertinência destes dados à sua pesquisa. Então, acá, podemos usar, mexer neste parâmetro para aumentá-lo ou diminuí-lo de acordo com o que queremos ver. Por exemplo, se acá nos parece bueno que tenha uma boa separação, compreendemos o que está, ok, podemos mantê-lo em 1, este é o default, pero se queremos mais detalhes, podemos aumentar este valor, por exemplo, 1.2. Os incrementos são em décimos, ok? Isso é muito interessante. E damos um update. A cada alteração temos que pedi-lo para aumentar. Pronto. Agora, podemos ver aqui, quando olhamos, que fazem aqui, qual é o resultado. Olhamos aqui embaixo, abaixo, temos o total de clusters. Ou seja, o algoritmo dividiu os dados em 5 grupos. Podemos aumentá-lo. 1.5, data clustering. Agora temos, note que embaixo é pequeno, mas 11 clusters. E cada cluster corresponde a uma cor. Bueno, qual é o objetivo destes? Depende de tu análise, ok? Então, aqui vemos que temos, vou dar um zoom. Por exemplo, então, aumentando a resolução de clusters, ele criou um cluster com esta cor púrpura, que temos África, Sul da África, Low Income Population, por exemplo, nos parece um cluster que fala sobre a região africana, ligado a algumas outras palavras, certo? Então, provavelmente é um paper que fala, ou ou dois, mais papers, pero temos 30 vezes a palavra África citada, pero está associada a áreas rurais, a adoção de tecnologia, população de baixa renda. Então, temos uma informação interessante. Podemos analisar ali um conjunto de papers que falam sobre isso. Mas quando temos, por exemplo, acá, não há uma... Por exemplo, aqui temos água, a palavra água associada a algumas outras coisas, pero meio isolada. Percebemos que muitas desses clusters estão dentro de grandes comunidades. Ou seja, é um subcluster dentro de um cluster maior. Bueno, para nível de análise, podemos fazer estas pequenas análises, mas, por outro lado, se queremos entender um pouco mais como está a grande parte, podemos, então, diminuir o número de resolução. Por exemplo, voltamos agora para 1, que é para o ideal, é o momento inicial, ok? Temos aqui 3 clusters, que nos parece ideal. Agora, é uma questão de testar. Por exemplo, se acho que gostaria de ver se tivéssemos que dividir a bibliografia de inovação frugal em 2 grupos, quais seriam esses 2 grupos? Então, forçamos isto e diminuímos a resolução, 0.9, vou tentar primeiro, tem que ser ponto, não vírgula, não, botou, update clustering. Não, acho que... cá, perdão, estava no campo errado. 0.9. Data clustering. Não deve ter 3 clusters. Vamos tentar com outro valor. 0.8. Mantemos agora com 2 clusters. Bom, se tivermos que separar, ok, temos um grande conjunto de artigos que falam sobre inovação frugal, sustentabilidade, e temos um outro que parece estar ligada a inovação reversa, saúde. Então, temos que ler os papers que citam, mas parece cá que estão mais ligadas à parte de saúde, porque temos health, income, psychology, ou seja, artigos que falam sobre algum tipo de inovação frugal, não especificamente no termo Frugal Innovation, pero um grande grupo de artigos que falam sobre uso da saúde para tratar, melhorar acesso da população. Okay? Então,
Este é o que podemos fazer usando esta técnica de mexer em la resolução. Esse é um dos pouquíssimos algoritmos que nos permite fazer isto, certo? Então, chama-se o índice de resolution. Bueno, vou voltar para o padrão. Clustering. Tudo bem até aqui? Perguntas? Gostariam de perguntar algo? Não? Pronto. Vamos explorar agora mais duas ventanas acá, que estão aqui em cima, nessas abas, que uma é Density Visualization e outra é Overlay Visualization. Density Visualization é the same, é a mesma visualização de rede, pero ele mostra os núcleos mais fortes, ou seja, as palavras que estão mais concentradas e o que estão na volta relacionada a estas palavras. Por exemplo, innovation está associada a sustainability, a solar power, social inclusion, renewable energy, que nos parece faz todo sentido. Então, temos um grupo de artigos e de pesquisas falando dentro deste grande tema sobre estas opções. Depois temos aqui Grassroots Innovation, Grassroots Level. E falarei destes problemas que temos várias palavras que são sinônimos. No segundo passo, mostrarei como tratarmos isso. Bueno, então essa é uma outra forma de enxergar o gráfico. Podemos mudar as cores, mas não é muito diferente do que podemos ver em Network Visualization. Mas nesta outra, Overlay Visualization, esta é muito interessante. Por quê? Esta é uma alternativa para entendermos um pouquinho do desenvolvimento do campo. Que fase é esta? Bom, agora não temos a cor pelo cluster. As cores indicam o tempo médio do termo. Como é calculado? Pega-se todos os artigos, por exemplo, que citam Frugal Innovation, soma-se todos os anos e faz uma média. É simples. Então, é um ano que é uma média calculada. E, de acordo com esta média, tem uma escala colorimétrica indicando o que é mais novo e o que é mais antigo. Então, se olhamos os amarelos, temos temas que são mais novos em toda a história, ou seja, a média 2018. E se olhamos as cores em azul mais profundos, temos temas que já são mais antigos e não estão tão recentes na literatura. Isso é muito importante para identificarmos, por exemplo, temas emergentes em la grande parte da literatura, e é muito interessante quando usamos um grande conjunto de palavras-chave. Então, se, por exemplo, olhamos, claro, como vimos, Frugal Innovation é um termo novo, está em amarelo, podemos ver, por exemplo, olhamos os menores, por exemplo, acá, Supply Chain Management ligado a Frugal Innovation. Vamos ver aqui, Policy Making, Social Innovation ligados a temas muito novos. Pero é muito interessante, pero temos que ter um cuidado. Se um termo recentemente ganha grande notoriedade, pero é um termo que no passado foi muito usado, então teremos um termo com um grande número de citações de, por exemplo, 1990, e agora se esse tema ressurgiu, temos grande quantidade de novas citações, pero a média não mostrará como um tema que está recente, mas a média de todos que lá é citado. Então, temos que olhar e sempre ter essas ressalvas à hora de interpretar os dados. ¿Entendes? ¿Tudo bem? Bueno, pero é muito interessante, eu gosto muito, porque pode indicar temas emergentes, inclusive temas para tu pesquisa. E a partir desses keywords, podes voltar às bases de dados e pesquisar mais especificamente estas e entender quais são os artigos que estão, de fato, falando e usando estas keywords associados ao tema de tu pesquisa.
Essa é uma fase exploratória e não é só uma fase que usas para dizer, ok, estes são os temas mais novos. Tudo bem? Bueno, se não queres fazer uma pergunta, agora vou mostrar como resolvemos este problema, por exemplo, aqui. Temos base of pyramid, bottom of pyramid, este é o mesmo termo, certo? E este é um problema quando juntamos as duas tipos de palavras. Vou mostrar uma coisa acá. Por exemplo, vou create. Não precisa repetir, depois podes. Vou fazer a mesma. Só que agora vou mostrar, por exemplo, index keywords. Ou seja, não estou usando todas as palavras-chave. Vou usar apenas as palavras-chave da base de dados, que Scopus faz controladamente. Então, vamos lá. Notem que de 7.000 palavras, temos agora apenas 4.000. Eu vou fazer o mesmo, como citando apenas a frequência de 10. Pronto? Vejam que agora temos um mapa que é um pouquinho mais diferente. Network Visualization. Temos os mesmos 3 clusters, mas agora, bottom of pyramids, não tens a repetição de bottom of parameters em singular, e no bottom of pyramid, B of P. Então, temos um controle melhor das keywords, certo? É muito interessante. E pode fazer uma visualização mais limpa, mais clara. E temos agora, por exemplo, Índia. Temos aqui um hub com developing countries. Então, vemos talvez alguma coisa ligada a inovação frugal, países em desenvolvimento, ligada a healthcare. Então, temos aqui outro tipo de informação quando usamos as keywords da base. Vou mostrar também se usamos as keywords dos autores. Agora são as keywords providas por nós. Nós que fazemos e a base não interfere. Vendo que temos também em torno de 4.000 keywords, mas acá a diversidade é muito maior. Ah, Silvina, pero me perdones, pero não consigo dar um zoom, pelo software não me permite. Acá. Ok, da canto, finish. Pronto? Temos uma outra visualização. Agora, quando usamos somente as keywords dos autores. Bom, que percebemos? Primeiro, temos uma diversidade maior de nomes. Por exemplo, nomes de cidades, que podem nos indicar localizações geográficas de onde estão ocorrendo as pesquisas. Temos outros temas, por exemplo, Finance and Inclusion, pero também temos um problema que é a duplicidade de termos. Por exemplo, base da pirâmide, bottom of pyramid. Sabemos que inovação frugal são termos similares, pero no numerador, no computador, não entendes. Então, temos que fazer um processo de purificação destas palavras, ok? E aqui temos um outro problemita, vamos ver, acho que está bem. Veja que acá a palavra article não aparece, porque article é uma palavra do vocabulário controlado que diz qual é o tipo do documento, então article não temos, mas veja que acá, Frugal Innovation acá, aparece aqui, julgar aparece ligado a Índia, o que faz todo sentido, então podemos ver que independente, é interessante quando entendemos o tema, claro, pero que percebemos que sim, faz sentido as conexões, ou seja, a técnica de juntar palavras quando aparecem citadas conjuntamente nos pode sim indicar uma ideia de como está mapeado este campo de conhecimento pelas keywords. E aqui podemos de novo ver overlay.
Esta parte interessante, quando usamos no vocabulário dos autores, podemos ver palavras social innovation, e parece algo mais recente. Aqui, interessante, seriam os vazios institucionais, ou seja, o papel das instituições em desenvolvimento e a ausência das instituições, parece ser um tema que está ganhando evidência porque está em amarelo, usando overlay visualization. Ok. Então, temos aqui uma quantidade de opções e podemos fazer esta análise de keywords. E por último, que é muito importante, é como resolvemos este problema de palavras semelhantes, certo? Bom, o que fazemos? Quando temos isto, quando criamos um mapa, podemos vir acá, exportar. Perdão, tem um item aqui que podemos ver que palavras estão dentro de cada cluster, certo? Pero posso fazer acá e exportar estas palavras quando clico no Save. Quando clico no Save, DevOps pode também exportar os dados para outros, por exemplo, JSON, que é um formato de intercâmbio de dados, DML, que é também outro formato de intercâmbio de dados para posicionamento espacial, e PAREC, que é um formato de um software de análise de redes muito utilizado na academia e que tem uma quantidade muito maior de funcionalidades. Então, posso exportar os dados de VosViewer para PAREC para usá-los. Acá, vamos usar aqui apenas este para VosViewer. Ele nos gerará dois arquivos, um que seja o map file e outro que é o network file. Então, por exemplo, podes botar o nome map file frugal, map file network, no mapa. Certo? Então, aqui teremos as palavras que iremos exportar essas informações. Temos um OK. Temos que escolher aonde deixaremos. Cá. E acá, map file. Estou salvando na carpeta de material. Pronto. E tem uma outra forma de fazer isso, é quando estás criando. Fui lá, cliquei no botão Create. Quando estás criando a base e vamos avançando, nas keywords, escolher o número de keywords. Quando estás nesta ventana, podes acá olhar, como havia mostrado, podemos aqui já intervir e excluir nas palavras, mas também é possível clicar com o botão direito do mouse e dizer OK, Export Selected Keywords. Então, podes gerar, vou botar aqui na outra, e exportar estas palavras. Salvarei como Keywords Exported. Pronto. Acá. E ele termina. Bom, então essas são duas formas de exportarmos este conjunto de palavras. O que iremos fazer, e agora vamos olhar o que temos nestes arquivos, porque é um processo manual, mas é importante para podermos ter uma boa qualidade de los dados. Acá, vamos a la carpeta material, que é essa mesma que temos acesso ao Google Drive. Acá. Temos aqui, então, os arquivos que exportamos. Aqui, é o map file e o network frugal. Map file, se abrires, verás que é um arquivo texto,
separados por tabulações, que basicamente vai trazer as informações. Um número de identificação, que é um número interno do software, label, que é a keyword que usas, e aqui é uma informação que o software usa de posição no espaço bidimensional, e aqui a informação do cluster. Então, se vas fazer um artículo, se estás pensando em publicar os resultados, queres dizer que palavras foram agrupadas em qual cluster, podes usar este arquivo através do Excel e tens a lista de palavras que ficaram juntas naquele cluster. E aqui outras informações que mostrarei mais adiante. Acá. E o outro, Network Frugal, se der 2 cliques, é apenas um conjunto de números que informa ao software quais são os pares de palavras. Então, temos aqui sempre 2 palavras e um valor que é o tamanho da associação. Geralmente não iremos usar este apenas se vocês for fazer uma análise bibliométrica com outros softwares, mas para nós não nos interessa no arquivo network, abrir apenas para conhecerles. O que nos interessa mais é este, Mapfile, certo? E também tem outra forma, que são os keywords, que são antes do Mapfile, que mostra toda a lista de keywords e quantas vezes aquela palavra ha aparecido em los artículos, certo? Bom, podes usar qualquer um dos dois para fazer o quê? Bueno, temos que dizer para o software quais são as palavras que queremos agrupar e quais são as palavras que, por exemplo, queremos eliminar da análise. Isso é muito importante. Então, vamos aprender como fazer isto. Como dizer para o software, olha, bottom of pyramid e base of pyramid é a mesma coisa, e quero que digas, toda vez que encontrar essas palavras, junte-as neste termo. Então, tenho que escolher e posso fazer isto além acá. Pronto. Como faço? A melhor forma de fazê-lo é uma planilha Excel, certo? Onde tente que pegar uma planilha em branco e usar na primeira linha da primeira coluna, escrever a palavra label. Este posso aumentar, Silvina, se consigo dar um zoom, label. E na segunda coluna, replace by. Nesta exata forma. No manual de VosViewer tem, este Thesaurus está salvo também em la carpeta e podes usar para tus exercícios e tuas análises depois. Então, acá, nesta coluna, tens que botar qual a palavra queres analisar, queres ou excluir ou trocar, cambiar por outra. Neste exemplo, escrevi article, lembram que tinha a palavra article, pero não me interessa, porque, óbvio, são artigos, então não me interessa que esta palavra esteja em análise. Quando quero excluir a palavra, deixo em branco. Não ponho nada na coluna replaced by. Agora, neste outro exemplo, quero que todas estas variações, por exemplo, bottom of pyramid, bottom of the pyramid com slash dash, com tracitos, quero que tudo isso seja agrupado neste termo. Bom, se o termo não está na lista, ele cria, ou se já existe, todas as associações serão substituídas para esse. Isso é muito importante porque pode fazer uma grande diferença em seu mapa final. Esta é uma análise que tens que fazer caso a caso. Por exemplo, recentemente estou com os colegas falando num artigo que temos mais de 12.000 palavras-chave. Analisamos 7.000 palavras-chave para reduzi-las a um conjunto de pouco mais de 1.000. Com esta palavra de replace, fazendo agrupamentos, porque se faz sentido, usamos aqui, então, a questão de sentido da palavra, da keyword, para fazer os agrupamentos. Bom, se fizemos isto, fazemos a lista que temos que bastante ter cuidado, porque, por exemplo, se colocas isto, o software vai dar problema, porque entendes, ora, queres agrupar a Bob,
mas depois estás me mandando excluir Bob. Então, aqui, não quero excluir Bob. Lembrando, se deixo em branco, estou dizendo para o software, exclua esta palavra de las análises, ok? Então, depois que tens pronta a tua lista, e uma importante coisa, se queres, podes fazer isto, isso vai te ajudar. Pegas um novo Excel, certo? Porque mostro para importar os dados, então vamos inserir, dados de text CSV. Vamos na carpeta que havíamos criado, que estou compartilhando o material com vocês, e esse material. Então, abrimos uma daquela que é o map file. Ou abrimos aquela que é Keywords Exported. Uma das duas, que são as palavras que o software exportou. Aí, acá, vou dar um importar. O Excel irá automaticamente detectar a estrutura, entender o que é uma delimitação por tabulação, e dou um carregar. Pronto. Agora aqui, temos a lista das palavras que han entrado na análise e posso usá-las para fazer. Eu geralmente faço o quê? Pego as palavras, faço uma análise, esta quero que exclua, esta quero que não quero. Então, por exemplo, aqui como estamos bottom of pyramid, por exemplo, todas estas que são base of pyramid, já pego acá, copio-as desta planilha que importei, vou para aquela que estou criando, que chamarei de tesouros depois, e colo. Cuidado para quando colar, usar esta expressão de colar apenas valores, para que não venha nenhuma basura, que não venha nenhum lixo, ok? Então, de novo, tendo palavras diferentes e só ok, copio esta, quero que transforme para BOP, 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 BOP. Ok? Então, uma vez que feito isto, estou satisfeito com meu conjunto de palavras a limpar. Vou salvar este arquivo, pero importante que salve no início, para não perdê-lo. Para quando salvar, é salvar em um formato específico. No Excel, ou salvar como. E estou usando o nome Tesouros, podes usar qualquer nome, certo? Mas vou usar Tesouros para que lembres quando fores importar no FOSS-Viewer que ele fala em Tesouros. É muito importante isto. Tens uma série de opções no Excel. Tens que escolher Text, Tabbed Separated. Em português, texto separado por tabulações. Imagino que em espanhol seja algo semelhante. Mário, sim, tratadas. Então, tens que escolher esta, porque é o formato que vos viewer vai entender. Feito isto, pegamos salvar. Este já existia, não é problema, porque já ia criado. Vou dar um OK e pronto. É importante que não tenha as outras planilhas aqui embaixo. Não podes isto, exclua. É somente uma planilha com esta lista bem simples, em duas colunas. E na primeira, escrito label, e na segunda, replace by. Esta é a primeira linha. E depois abaixo, as palavras que queres excluir. Bom, agora que estamos feito isto, voltamos para o FOSS-Viewer e vamos começar novamente o processo de importar as keywords. Então vamos para o Create. Novamente, Create a map based on the bibliographic data. Read from bibliographic database files. Então, leremos os arquivos que temos trazidos lá da Scopus. Lembram que estou usando acá este do nosso material, exemplo Scopus classe 1.csv. Avançamos. De novo, vamos usar concorrência, vamos usar author keywords. E agora, aqui é importante, vos viewer thesaurus file. Então, acá escolheremos o tesouros que foi do arquivo que salvamos a partir do Excel. E damos um OK. Então, agora informaremos que vos viewer tem que usar estes tesouros para mesclar os itens, agrupá-los antes de fazer o mapa. Agora vamos dar Next.
O processo continua o mesmo, o número de palavras, quantas vão ser alovadas. Vamos dar um next. Next. Pronto. Agora temos aqui, vemos que o termo BOP, que antes era pequeno, podemos olhar aqui no azul, né? Vendo que agora tem um número muito grande de ocorrências, porque juntamos BOP, Base of Pyramid, ou todos os termos que são similares. E vamos ver como ficando a visualização agora. Vamos dar um finish. Aqui, esta mensagem está me dizendo que, olha, tem 169 itens no seu network que não estão conectadas. Ou seja, desses 169 palavras, 168, ou seja, tem uma palavra que não está conectada com nenhuma outra neste conjunto de dados, e ele está perguntando que você quer mostrar apenas o conjunto de conectados ou todos os itens. Bueno, me interessa saber qual palavra está associada, então eu direi não, quero ver todas, inclusive aquelas que não estão conectadas. Não há nenhuma linha que as conecte, mas sim, é curioso. Então, posso dar não. Se não, pelo contrário, disse yes e mostrará todas as palavras que estão de uma forma conectada. Aqui direi não. Pronto? Aqui, o e-mail foi bem rápido, não sei vocês se acreditam. Agora temos uma nova visualização. Vejam como, por exemplo, BOP. Agora é um item central, muito mais central do que o termo Frugal Innovation, por exemplo. Certo? Muito associado à pobreza, inequalidade, poverty alleviation, né? Ou seja, aliviar a pobreza. Isto é muito interessante porque nos traz uma diferente visão sobre o mesmo conjunto de dados, fazendo os agrupamentos. Então, agora podemos, novamente, se quisermos, fazer outros processos de agrupar palavras. Por exemplo, aqui vejo COVID-19, pode ser que tenham diferentes formas de se falar ou se escrever COVID-19. Enfim, agora é um trabalho do pesquisador, pero importante é que entendas que este processo é necessário. E quando eu falei do workshop, eu falei numa Quick and Dirt Analysis. Então, Quick and Dirt é quando fazes uma primeira para ter uma visão, mas depois podes melhorar esta análise fazendo esses agrupamentos, requer tempo, requer uma análise das palavras. E sugiro que, se pretendes publicar, este processo de agrupamento seja feito com mais de um pesquisador, ou fazer em conjunto, pega 3 pesquisadores especialistas em la área e conjuntamente façam a análise. E se no outro caso tens um número muito grande de casos, é importante que faças um protocolo, como se usa em estudos qualitativos, um protocolo de intercode reliability, que é uma forma de garantir que todos os pesquisadores, 3 ou 4 que estão envolvidos em recodificar, cada um fará uma recodificação de uma parte das palavras. Isto, quando estou falando, é para estudos muito grandes, quando tenhas 20.000 palavras-chave, keywords. Então, é interessante que faças este processo. Pero sempre esteja pronto, sempre estejas com a informação para justificar por que assistes isto. Porque serás questionado pelos revisores, né, pelas suas decisões. Por exemplo, em um artigo que estamos escrevendo sobre o processo de international business, pegamos todas essas palavras. Por exemplo, nos interessava a informação de um país, então, pegamos e colocamos nos continentes. Então, todos os artigos que citavam um determinado país, colocamos, ok, este é Europa, este é América Latina, este é África, porque não nos interessava esse tipo, queríamos um outro tipo de análise pelos continentes. Então, explicamos isso. Então, todo esse processo tem que deixar documentado. E é muito importante, porque senão, depois, quando voltas aos dados, e se não é documentado isso, não vai lembrar, e não sabe como fiz isso, como reguei estes dados. Então, é muito importante. Eu recomendo, é muito simples, só para um arquivo de editor de texto, da Word,
e lo vou escrevendo o que vai fazendo agora, juntei estes dados, agora estou juntando estes e a explicação. Isso é muito importante, é seu diário de procedimentos durante o processo de análise. Bueno, acho que agora finalizamos, temos a Overlay Visualization, que é a mesma coisa, vejam que agora este termo, como é um termo que é diferente, veja, isso é muito interessante. Aqui agora aparece um tema mais antigo, certo? Então temos outros que aparecem, porque acá juntamos artigos recentes com artigos mais velhos, Bob acabou se tornando um termo com mais para color azul escuro do que amarelo. Agora, de novo, volto a ressaltar que é importante analisar realmente, por exemplo, né? Sempre tens que voltar à literatura. Por exemplo, se o termo bottom of pyramid, base of pyramid é diferente ou está sendo usado diferentemente por exemplo, uns são autores mais europeus, outros são, não sei. Então, sempre tens que ir a fundo e entender um pouco por que estão usando este termo acá ou por que estão usando. Entendemos que são similares, sim, mas, de novo, ressalto que é sempre muito importante este tipo de análise, que tens que volar e olhar os papers. O que os papers estão dizendo, certo? Isso é muito importante. A análise bibliométrica não é uma análise desconectada, não é uma análise somente quantitativa, é uma análise qualitativa e quantitativa. Somente com isto poderás fazer uma boa análise, senão poderás empenhar em muitos erros, pensando e assumindo coisas que não estão corretas. Ok? Então, fizemos este. E como falei, podes depois salvar este acá. Você tem nos screenshots, você pode options, e aqui tens uma opção de aumentar até 400 vezes o tamanho e dar um OK. Então, quanto maior, terás uma resolução melhor para impressão ou coisas desse tipo. Pero podes voltar e fazer seus ajustes em tamanho de variação, tamanho de escala, que lhe parece melhor para que possas apresentar. Certo? Então, com isso, terminamos a primeira parte terminamos então o que chamamos de análises de las keywords, certo? ¿Tienes alguma pergunta? ¿Gostaria neste ponto? Espero que tranquilo. Eu sei que é um pouco demasiado, é uma aula mais pesada, porque o workshop é bueno, mas uma hora fica chato que estivemos clicando e tal, mas sim, o vídeo um pouco é poder fazer o processo, porque quando vamos começar o nosso, se já vemos fazer uma vez, é bem melhor. Tapia está indicando uma coisa. Bom. Agora, vou só rapidamente mostrar o que podemos fazer também aqui. Para secar. Sim. Ok. Bom, temos aqui uma outra questão que continuamos com mapa baseado em dados bibliográficos. Então, voltamos lá para o início, criar, mesma coisa, não mudamos nada. Bom, agora aqui temos co-authorship, certo? Então, aqui temos que analisar. O que queremos analisar aqui? Bom, redes de coautores. Quem escreve com quem nesta grande quantidade de artigos de base. É muito interessante porque também entendemos qual é a estrutura das pessoas que estão produzindo ciência sobre inovação frugal. Então, daqui é muito simples. Vamos apenas analisar quando dois autores estão no mesmo artigo, temos esta informação de la rede, podemos ter uma ideia de quem publica, os autores e seus orientandos, seus mestrandos que publicam juntos. É uma boa análise. Então, aqui, mesma coisa. Aqui, então, somos co-authorship. Neste caso, como importamos os dados apenas com as informações simples.
temos somente esta de autoria. Aqui é uma opção que temos para ignorar documentos com grande número de autores. Em certas áreas de conhecimento, não é muito raro ter um artigo, por exemplo, com 20, 30 autores, principalmente na área de física, que tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando. Então, aqui, neste caso, tenho que tirar esta fosfir, porque este tesouro é para keywords, então não é para autor, pero a lógica é a mesma. Teremos que, por exemplo, autores que têm grafias escritas de maneiras erradas ou com uns sobrenomes, então podemos tentar ou querer agrupá-los, porque é o mesmo autor. Mas acá tiraremos e vamos para next. E aqui é a mesma lógica. Por exemplo, vamos aqui. Está pequeno, pero he visto que há 3.400 autores neste total de documentos. É uma grande quantidade. Lembro que temos aqui pouco mais de 1.500 papers, 1.500 artigos, certo? Bom, então, podemos escolher se queremos autores que publicaram apenas um artigo, ou podemos autores com 2, com 3, e podemos usar acá a mesma lógica que usamos para fazer este gráfico, certo? E tem os outros indicadores bibliométricos, LazyZip, que mais ou menos se aproximam da proporção 80-20, os 20 principais autores com 80% das publicações. Acá, então, vamos usar um que nos parece, por exemplo, vamos usar aqui 5, e aqui ele vai dizendo, ok, teremos uma lista com 56 principais autores que pelo menos publicaram 5 artigos sobre este tema. Vamos para o next. Aqui ele está analisando, ok, quantos desses eu quero realmente incluir na minha análise. Eu quero 56, todos eles. Pronto. Agora aqui, é o mesmo processo das keywords, estão mostrando todos os autores e um total link trend é uma métrica que ele calcula. Aqui podemos ver também o número de citações que cada autor já recebeu. Então, temos aqui autores com 16 documentos, com 3.000 citações. Então, essa informação, se queres, também podes aproveitar. Clica com um botão e faça no exportar. Export. Depois, exportamos. Perdão. Perdão. Aqui, export, selecione todos. E aqui, export selected authors. Vai lá. E estou salvando em la carpeta. Aqui, com o nome autores. Vou colocar. Podemos depois utilizá-la em Excel ou nas nossas análises para mostrar, estes são os autores mais citados no campo de inovação frugal, com esta análise que fazemos. Buenas, aqui temos, então podemos dar uma olhada, podemos olhar pelo nome, é uma olhada rápida, podemos ver aqui, Borini é pesquisador brasileiro, tem um artigo sobre inovação frugal. Alexander Bren é bem conhecido de nós outros. Temos a Nivedita Gaval. Temos que mais aqui? Gupta. Shuma Kumar. Bom, temos uma lista. Claro que, veja, às vezes temos um problema de autores com os mesmos sobrenomes, mesmos nomes, ou nomes muito parecidos. Então, como falei anteriormente, não há ainda um grande cadastro único de autores, então não é uma informação 100% precisa, mas é boa, né? É importante para conhecermos o campo. Ok? Então, aqui temos de novo, ok? E aqui. Vou dar novo, que quero ver todos os autores. Pronto. Ok. Agora temos uma rede que é muito diferente do que aquela que havíamos visto, né? Pero que é claro que é uma rede de colaboração, então
sus autores acá não estão muito ligados, porque temos os pequenos que chamamos em las redes as cliques, certo? Então temos uma rede, estes autores publicam juntos, este grupo publica junto, Bren, Nivedita, que conheço, Toussaint já publicou com o Niguerita, Sakar, Kumar, sim. Então temos aqui, temos aqui a outra autor, por exemplo, que pelo acá, pelos artigos que selecionamos, não está aí com ninguém, pero pode estar com algum outro autor dos papers. Então, temos aqui na rede. Agora, o que fazemos? Bom, temos também uma overlay que vai mostrar quem são os autores que estão publicando mais recentemente, pero temos sempre que pensar, se um autor tem uma carreira mais sênior, é óbvio que é publicado no passado e está publicando no presente também. Então, se publicas há muito tempo neste tema, não ganhas um amarelo, ganhas um verde ou um azul. Pero se és um doutorando, que se terminaste o doutorado, estás escrevendo um paper, pode ser que seas amarelo, porque tens um ou dois papers muito recentes, certo? Mas é importante porque podemos explorar a rede e entender melhor como como estão arranjadas as relações. Aqui podemos também botar a escala para olhar melhor os nomes. Acho que este é bem simples. Não, creio que não há maiores dúvidas. Vou repetir, começar novamente, e agora vamos colocar, para curiosidade, vamos botar todos, vamos aumentar aqui. Posso ainda, por exemplo, setar aqui o número de citações que um autor, ou seja, quero todos os autores que receberam pelo menos 2 citações. Mas vamos aumentar aqui, vamos ver uma rede 3, 195. Pronto. Aqui, vou botar para cá. Temos de novo. Vendo que a clusterização é óbvia, porque a técnica de clusterização considera, temos aqui agora um pouco mais, mas com certeza é que esperamos, né, vermos uma rede de autores que publicam juntos, ok? Não me parece, do ponto de vista, estou mostrando uma parte do software, mas tem resultados muito específicos quando querem analisar algum desempenho, mas, enfim, pelo campo não me parece que seja uma informação, sim, era uma informação de uma rede, de uma estrutura social, pero agora eu gostaria de avançar para a última parte, que me parece muito interessante, que é essa parte onde temos uma grande quantidade de dados e são dados com as referências bibliográficas, certo? Então, gostaria de passar para esta. Se tens alguma dúvida sobre esta parte de autores, tranquilo? Temos aqui. Então, bom. Agora, para esta segunda, vamos voltar para cá. E este segundo caso, voltar em termos de material. Agora, não sei se daí depende. Vamos ver aqui. Agora, repetirei, mapeado, bibliographic data, todos os casos. Só que agora cambiarei o arquivo. Não usarei o arquivo pequeno, pero usarei o arquivo que descarregamos com todas as informações. Aqui estão Scopus Bibliometric Data Frugal. Este era um que eu havia deixado lá. Este é o que achamos na classe ontem. Este Scopus 32. Vou renomeá-lo acá. Se consigo chamar exemplo. Scopus. Classe 2. Classe 2 full. Vamos dar um OK.
Então, agora, vamos ao next. Notem que agora fica rodando, não é tão instantâneo. Sim, Silvina. Agora, por isso fiz o nome com pequeno, porque agora vejam o quanto está demorando, porque ele está processando cada uma das referências de cada um dos artigos que hemos selecionado. Então, nesse processo, pode, dependendo do valor, pode demorar minutos ou até horas, pode atingir o limite da memória de seu computador. Então, essa é uma parte mais hard, mas onde precisa um pouco mais de poder computacional. E digo que, pero está vendo rápido, eu tenho um computador que no SSD, que é moderadamente rápido, tenho 16 GB de memória RAM, é um Core i7. Então, não é uma máquina top, mas pero também não é uma máquina fraquinha. Vejam o quanto demorou lá cá. Quanto? Agora, é mais interessante, vemos que todas as opções estão disponíveis, certo? E o que é mais interessante neste outro processo, e agora mostrarei uns slides, acá. Não vou parar creio que acho que podemos ver aqui, apresentação de slides. Ok. Então, o que vamos fazer agora? Esta parte. Chama-se Bibliographic Coupling. Esses são os artigos que estão também lá na carpeta, que pode usar para referenciar ou ler mais sobre esta técnica. O que é Bibliographic Coupling? Bom, até agora temos uma forma, por exemplo, em cocitação, temos duas formas de entender como os autores, os papers, estão relacionados. Principalmente quando falamos em autores, ou falamos em papers, na cocitação, o cocitation, temos então o seguinte propósito: se eu tenho um artigo que cita o André e que cita o Mário, então tenho uma relação entre André e Mário, estes então criam um enlace. Esta é uma forma, é o que usamos para as keywords. Se a palavra frugal innovation e a palavra health estão citadas no mesmo artigo, eu digo que essas duas palavras estão associadas. Mas uma outra forma mais moderna de se fazer este processo, ou seja, para dizermos que dois papers estão mais relacionados e para entendermos uma boa divisão, dois papers estão mais ou menos, ou dois autores de papers estão mais ou menos relacionados de acordo com o número de referências que eles compartilham. Então, não é citado. Mas, por exemplo, se meu artigo e o artigo de Mário citam, por exemplo, Rousseau, então, meu artigo e o artigo de Mário têm uma relação. Quanto mais artigos temos em comum, nas nossas citações, maior é a relação entre meu artigo, minha persona e persona de Mário. Esse é o princípio de Bibliographic Coupling. Então, por isso que só é possível fazê-lo com a base full, quando temos todos os dados de citação, ou seja, temos os artigos e todas as referências completas daqueles artigos. E por isso que é muito difícil fazer isso se não fazemos uma base que é uma base paga, tipo Scopus. É possível fazer em Google Scholar, sim, mas pense no trabalho que é pegar todas as referências, tudo bem, hoje é processo computacional, mas mesmo o processo computacional tem falhas, porque tens que dizer, ok, este artigo aqui é o mesmo que está no artigo do Mário citando, e muitas vezes erramos a citação, ou artigos têm versões de preprint, então há um monte de problemas que inserem barreiras neste processo. Então, o processo de Bibliographic Coupling é um processo muito sensível à qualidade dos dados.
Por isso que não recomendo também tentar fazê-lo a partir de exportações de uma coleção de artigos de Mendeley, ou como fazemos de Zotero, ou de qualquer outro software. O mais importante é que faças de uma única base. Porque se tentamos, por exemplo, juntar artigos que baixamos da base Scopus e artigos que baixamos da base Web of Science, por exemplo, são bases que podem usar padrões diferentes em suas referências. Então, será difícil fazer um acoplamento com essas duas bases e podemos gerar muito ruído na análise. Então, os mais recomendados é que use apenas uma para este tipo de análise que chama-se Bibliographic Coupling. Então, Eugene Garfield, que foi um grande pesquisador, ele fala que é uma retrospectiva, porque estamos olhando em forma de o que foi escrito e como Mário, André, ou autores estão se baseando em trabalhos passados, certo? Então, é uma boa ideia de como o campo está estruturado. Okay? Bom, então vamos mostrar como fazemos no Fusivio. Então, acá, bibliográfico Coupler. E agora, pergunta, o que queres acoplar? Ou seja, que similaridades querem encontrar entre documentos, entre, por exemplo, journals, source. Então, isso é muito interessante. Se quero saber como os journals estão organizados com, por exemplo, o tipo de publicações que eles promovem. Então, vejam, outra opção. Aqui, eu também posso usar a co-citation, por exemplo, na co-occurrence. Vejam que aqui na co-authorship, agora eu tenho esta outra opção, citação. Então, eu também posso ver fontes e como elas são citadas, certo? Tendo essas opções, porque baixei todos os dados. Mas, vamos olhar Bibliographic Coupling, que para mim é muito interessante. Bom, então podemos agora vamos olhar, por exemplo, autores. Então, como os autores se assemelham nos outros, não por se estão sendo cocitados e se compartilham trabalhos, mas pelas referências que usam. Se quanto mais entendemos que se eu produzo em uma área e Mário também produz da mesma área, tendemos a compartilhar um conjunto comum de referências. Então, se tem uma grande área, posso entender um pouco este mapa. Então, vamos, primeiro, como autor, também vou exigir o mesmo processo, número de autores máximos não quero. Ok. Agora, vamos fazer aqui, temos 3.400 autores, vamos pegar, porque os autores são os mesmos, vamos pegar 5, pelo menos, autores que tenham pelo menos 5 documentos. Vamos lá, next. Ok, mesma coisa. Aqui temos autores. Pronto. Vejam que agora temos uma rede totalmente diferente. Agora temos como eles se conectam e agora faz um pouquinho de diferença, porque vejam que havia falado que temos diferentes configurações acá de métodos. Bom, se esta não é uma... Porque este conjunto de autores aqui, eu não sei, tenho que entender, mas nos parece muito diferente deste grande grupo de autores que fazem sobre inovação frugal. Eu não fiz esta análise, mas podemos alguém fazer, Smith? Podemos olhar lá nas bases, voltar, e por isso que é importante termos a base de artigos em Excel e olhar quem são esses autores, que trabalhos estão citando. Esta é uma coisa que o software não tem, mas que seria muito útil se pudéssemos clicar acá e termos a lista completa dos trabalhos. Creio que nas implementações futuras é uma boa sugestão para os autores de software. Pero acá, como damos então, vejam que temos sempre... Temos um pouquinho pela literatura, entendemos aqui quem são os autores, Wishman, Klumar, Goyal, Kapok, Nivedita Graval, Brem. Este parece muito interessante, porque Nivedita e Brem estão na mesma escola, estão, acho que escolas diferentes, mas trabalhavam no mesmo departamento, escreveram artigos em conjuntos, então estavam dentro da mesma linha de pesquisa.
É correto que estejam aqui, estes dois, bem próximos. Né? E acá também aparece um pouco o Husserl. Bom, a referencial que o Husserl usa parece um pouco mais, e isso é que interpretaremos, ele é bem diferente, por exemplo, que o referencial que estes acá estão usando. Então, a distância entre dois autores significa, ok, eu não sei do que estou escrevendo, mas as referências ou as fontes que citam, que usam, são diferentes. Então, isso pode me dar ideias de como explorar isso. E esta visualização, vejam que se selecionar aqui, vou dar um update layout, não mudou muito, vamos tentar uma fraccionalização. Não há muitas diferenças aqui. Link long modularity. Realmente, este último algoritmo é mais novo, recentemente implementado, é o Linlog. Geralmente me resulta em boas visualizações com um bom agrupamento de clusters. Aqui também podemos brincar com os clusters, aumentando e diminuindo sua resolução. Então, por exemplo, 0,9, para ver se acontece alguma coisa, tendo um grupo de verde, enfim. O que queres dizer? Bom, esta é a parte de interpretação do pesquisador, que tem que olhar e ver estes grupos. E, novamente, agora, acá, eu tenho a informação de que pesquisadores estão compondo cada cluster. Isso é muito interessante, certo? Então, acá, colocou esses Agarwal, Borini, Beta, Gupta, Husserl. São aqueles que estão nesse cluster, este e outros. E também posso exportar acá, sim? Mapfile frugal, mapfile, por exemplo, autores. Network. Lucía, deja esa tableta, no se volvió a apagar, velo. Ok, salvei em la carpeta, então vejamos que a carpeta acá, por exemplo, em material, ok? Autor frugal, então você pega o mapfile, tenho aqui qual é o autor e qual é o cluster que ele está localizado, certo? Então, tenho aqui a informação de todos os clusters que foram criados. Posso abrir esta informação, como havia dito, por exemplo, em Excel. Posso, pelos dados, obter dados, detect CSV, e aquela, vamos acá, em material, por exemplo, acá, Mapfile autores frugal, e faço uma importação. Ok, carregar. Então, também posso levar isso, tendo acá os clusters, certo? Então, posso ordenar pelos clusters. Então, tenho aqui todas as listas de autores. Como eu falei, falei que, vejam, nome do autor é sobrenome. Se meu é André Santos. Santos a ponto deve ter 300 milhares de Santos a ponto. Então, tens que, claro que é uma questão que algumas vezes, se não conheces o campo, se não conheces os autores daquele campo, tens que entender um pouquinho se não há um agrupamento de autores que têm o mesmo nome, ok? Então, isso é muito importante. É por isso que, geralmente, pessoas de língua latina têm optado por usar este formato, que é seus dois sobrenomes separados por um hífen, mesmo que não escreva assim, mas temos usado para evitar este processo. Bueno, então, é uma forma de fazermos o bibliographic coupling com autores e temos as mesmas coisas, por exemplo, do overlay, que são os autores mais recentes, e aí podemos ver que faz sentido, Agarwal, Nivedita, Hossan, né? E temos as densidades, que é a mesma coisa. E podemos repetir o processo e, começando novamente, pero vamos olhar de outra forma. Podemos agora ver, quero olhar que journals estão publicando sobre inovação frugal, ou sobre este grande tema. Isso é muito interessante. Então,
Vamos a source, que é o que ele fala de autores. Bom, aqui vou botar a todos, deixar todos em evidência, botar os 768. Vamos para o next. Vou colocar todos acá. Então, temos aqui uma lista de todos os journals que estão publicando. Certo? E podemos também, como eu falei, exportar essa lista para saber, por exemplo, o total de citações que os papers de um determinado jornal haja recebido. Então, lembro que compartilho com vocês uma lista de principais citações, ou principais journals. Esta pode ser feita desta maneira, ok? Sendo que Journal of Cleaner Production tem 39 documentos no total e tem aproximadamente 1.500 citações. Então, tenho esta informação que é a mesma, ou pelo menos deveria ser, a mesma informação que temos lá na base Scopus quando estávamos fazendo ontem a busca. E cá, vamos finalizar. Aqui ele está dizendo, ok, tem 700 itens dessa sua rede que não estão conectados. E temos 592, então vou pedir todas, vamos lá. Agora, vejam que este é um processo que também vai demorar, porque agora o algoritmo interativo não tem que lidar com apenas 50, 100 nodos, mas tem que lidar com centenas de nodos. E vamos ver como ficou. Yeah! Está muito diferente. Ah, Cluster Resolution. Nossa, aqui. Vou pedir clustering. Bem, agora temos uma condição muito interessante. Por exemplo, acá, neste cantito, temos um conjunto de journals que há publicados socitos e com uma referência muito específica. Bom, por que isso acontece? Esse pode ser um problema onde a importação das referências dos journals das referências destes journals não se é feita perfeitamente, ou podem ser journals que citam somente referências locais, ou talvez em Suíça, não sei. Pero não estás conectado à grande rede. Acá notamos que aí hablado, vocês lembram que havia falado que há uma parte da química que falam sobre base da pirâmide, pero é na parte de cristalografia, cristais em forma de pirâmides, não é base da pirâmide pobres. Então, aparece aqui separado do resto de lados, e é óbvio que não tem nenhuma conexão com inovação frugal. E acá a grande rede formada por um grande número de nós. Então, temos os principais journals acá, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research. Então, quando olhamos, vemos claramente que nos parece dois grandes clusters. Acá, em vermelho, em roxo, temos Journal of Business, Business Society, bom, e outros aqui, European Journal of Cleaner Production. Quando olhamos, parece que temos um grupo que está voltado para a parte mais de negócios, ou mais de visão de management da inovação frugal, que são de roxo, e em verde temos aqueles que me parecem mais ligados à questão de globalização, desenvolvimento, sustentabilidade, ou seja, temos aqui agriculture, energy policies, me parece muito mais voltado ao desenvolvimento da sociedade e da sustentabilidade. Certo? Então, quando olhamos, ok, entendemos que temos esses dois grandes grupos de journals publicando e podemos, inclusive, aumentar acá a resolução do cluster para identificar alguns mais específicos. 1.5, vamos ver se fazemos alguma diferença. Ou bastante. Vamos pegar aqui 1.3, vamos mexer um pouco mais. No, pronto. Agora aqui mostrou quando eu mexo, lembra, quando eu falo em resolution, o que ele está simplesmente fazendo é mudando o critério do que entra para um cluster ou outro. Então, agora temos 159 grupos de journals aqui, é bastante. Mas temos aqui Marketing Theory, Journal of Consumer Marketing. Opa, ok, então vemos aqui que temos um grupo de journals ligados a marketing,
publicando sobre inovação frugal. Temos aqui um grupo na área de business. Temos aqui um grupo Journal of Business Venture. Temos que ver, parece ligados mais à parte de entrepreneurship. E temos aqui Technovation, que é na parte de inovação. Enfim, temos uma série de journals aqui que pequeno. Ok. Bueno, então, podes melhorar isto fazendo uma outra questão, que é, de novo, criando. E agora podemos fazer o quê? Se não é muito bueno, podemos diminuir o número. Por exemplo, ora, quero que tenhamos pelo menos 5 citações. Então, dos 780, ficaremos apenas com os 67 mais importantes. E podemos aqui empregar a mesma lógica que fizemos, a mesma lógica deste. Pero não vai fazer por causa dela tempo. Então, botamos 5. E, de novo, 67. Então, viram que agora estávamos com 700 e vamos para 67. Obviamente que ficará algo muito mais claro. Aqui. Yes, sim. Pronto. Análises, lembra? Aqui, sempre recomendo começar com 1 e depois altera. Pronto. Este é o default. E agora temos uma visão bem clara, um grupo de journals publicando na área de, por exemplo, me parece, área de business, e outro grupo de journals parece que bem voltados à sustentabilidade. Veja? E isto está baseado em que? Bom, o conjunto de referências que este grupo de cá, em verde, usam é um pouco mais diferente do que este outro, e é interessante, inclusive, quando estás pensando em qual jornal submeter seu paper, olhar isto e pode ajudá-lo a entender como esses journals estão focados. Por exemplo, este grupo aqui parece realmente com uma característica específica, Sustainability, Technological Forecasting, parecem muito com uma tendência que estudar lá quais são os artigos, é claro, mas parece com certeza uma visão muito mais diferente do que este. Ok? Bueno, estamos encaminhando para o final. Aqui gostaria de mostrar então a outra parte de Bibliographic Data, que é uma parte exploratória. Fazendo a mesma coisa, então mostramos aqui os documentos, journals, podemos também olhar organizações, isso é muito interessante, mas porque aqui tem uma opção, ele vai aparecer, Scopus Data may not hidden harmonized, ou seja, o que ele está dizendo é, opa, cuidado, porque a base Scopus não cuida do nome das organizações. Então, por exemplo, a mesma organização pode estar escrita com 30 nomes diferentes e terás muito trabalho. Então, por isso eu não recomendo. Country, sim, você vai fazer uma análise de como esses países estão, mas esta é outra parte que é muito importante. Quando estamos explorando e queremos entender melhor um campo, olhar que grupo, e agora, imagine que temos acá os 1.500 papers, e imaginem que queremos, então, agrupá-los em clusters, de acordo com como se parecem. Então, 2 papers que compartilham mais referências, eu gostaria que ficassem num cluster, e papers com outro conjunto de referências ficassem em outro. Não estou partindo das palavras-chave, nem de autores, apenas pelas referências que compartilham. Isso é muito interessante, porque pode me dar informações sobre como estão sendo pesquisas, o que há pesquisando. Então, vamos fazer esta com Bibliographic Coupling and Documents. Vamos para o próximo. Bom, aqui está me perguntando quantas citações. Eu vou, para deixar mais simples um pouco, vou usar aqui, por exemplo, 10 citações. Este é bueno. E vamos next. Pronto. Agora cá, o que está aparecendo
parece autor, mas não é autor, é a referência da citação do paper, certo? Então, esse aqui é SNAT, 2016, Mancera, Sakar, Kant. Então, essas são as informações dos artigos que estão sendo citados. Então, vamos finish. Aqui, temos 703 itens, ok. Oh, este é agora muito estranho. Não, vamos ver acá. Oh, porque esse, não sei, né? São papers, mas temos aqui um conjunto e aqui vamos tentar uma análise de Linglong, por exemplo. Vamos tentar outro algoritmo, se melhora. Este é um outro. Os algoritmos apenas mudam a visualização, mas todos devem dar mais ou menos o mesmo resultado. Então, aqui vamos diminuir um pouco, diminuir um pouquinho a escala. Pronto. Então, temos agora aqui o conjunto de papers. Ele usou aqui quantos clusters? Temos 5 clusters. Podemos explorar, dando zoom, tentar entender um pouco mais como estão organizados e como aparecem esses papers. E quando passo o mouse em cima de um item, eu consigo ver aqui abaixo o nome do artigo. Então, esta é uma parte interessante porque fazendo esse tipo de análise, consigo olhar que tipo de papers estão sendo produzidos, estão sendo publicados e como eles estão agrupados. Então, acá temos por exemplo, aqui temos, quando olhou, temos aqui Social Capital, temos aqui artigos que base da pirâmide, temos que mais aqui? Sim? Me parece que aqui estão todos muito ligados à base da pirâmide, então ele não rotula, não há um rótulo, não é dado um rótulo para este cluster, sim, mas consigo, olhando cada um, para lá, aqui as pessoas é o número de citações que o artigo é recebido, certo? Aqui é o links. Então, por exemplo, o número da bola é quantas links aqueles estão citados. Vou deixar as citações. Vou dar um zoom aqui. E acá também posso, por exemplo, buscar aqui. Ó. Por exemplo, se quero procurar um autor específico, posso ver, por exemplo, um artigo de Hussan, 2021. Pronto, vamos aqui, ó. Este de Hussan and Business Model. Se dou 2 cliques, ele vai setar aqui. Ele deve estar em algum lugar aqui. Esse pequeno. Posso aumentar aqui um pouco a escala. Está aqui. Hussan, certo? Então, este artigo parece próximo. Então, aqui agora tem uma proximidade. E tem uma coisa, por exemplo, este é de Burini. Aqui, 2016. E quando eu clico eu consigo ver que outros papers estão mais ou menos relacionados àquele, com base no bibliográfico Copland. Então, por exemplo, acá, Nivedita Gaval, 2020, temos Frugal e Reverse Innovation. Quais outros papers estão ligados a este? Certo? E se dou 2 cliques acá, ele está integrado e ele abre o link do DOI. Então, você vai aceder a base onde tem o artigo e aí tem que ver se tienes ou não acesso e podes ou não baixar do artigo. Ok, vamos acá. Ando aqui, vamos voltar para este. Pronto. Então, com isso finalizo o que poderia compartilhar com vocês em uma introdução à parte de análises bibliométricas. Com isto, conseguimos fazer esta rápida, aqui, ou seja,
este foi o que produzimos. Esses dois foram com um outro software chamado Bibliometrics. Mas, por exemplo, este foi no cluster, mostrando como os journals estavam realmente agrupados. Então, foi assim que fizemos, usando o Lefosphere, usando as bases de dados, certo? Mostrando dois grandes clusters. Aqui, três grandes keywords de concorrências, uma parte ligada à saúde, outra parte sustentabilidade. Mas, como vimos, podemos aumentar o nível de detalhe e termos uma outra visualização. Aqui temos os top journals, que também conseguimos com essas bases, os artigos mais citados, os 20 artigos mais citados, aqui os 20 artigos mais citados mais recentes. Então, isso é muito importante, porque esse é um dado que não havia falado, quando estamos olhando longitudinalmente, obviamente que artigos mais recentes não têm um peso muito grande de citações, ainda, pero então, se olhas os últimos 5 anos, é uma boa medida para olhar mais o que está mais recente. Aqui temos journals com os principais journals, onde temos pelo menos com 5 ou mais autores, e aqui o número de artigos. E a KSTH Index, este não é algo que é dado pela base Scopus, o H-Index, pero eu uso para fazer esta base, Simago. Esta é uma base aberta, é gratuita, então podes colocar aqui o nome do journal e ele te dará, por exemplo, Journal of Cleaner Production. Ok? Acá. E ele te dá o índice H calculado pelo Simago Journal Country Rank desse jornal. Então, pode saber se é um jornal de boa qualidade, se é um jornal com grande fator de impacto. Aqui. Então, tem algumas informações. Geralmente, para cada uma das áreas, se representa o primeiro quartil, o segundo quartil. Então, tem uma boa informação. Pode baixar esses dados acá, em Journal Rankings. Certo? Então, podes baixar os dados e aí podes usar o Excel ou uma ferramenta para indexá-los a partir do nome, procurar nesta lista e descobrir qual é o fator de impacto do paper. Então, se for assim que fizemos este último aqui, para termos uma ideia dos journals. E aqui, algumas sugestões que fizemos, a parte das informações que colhemos, dos journals que apareceram mais sobressalentes, enfim. E todos esses dados específicos desta análise estão nesta outra carpeta aqui, que podes acessar, acender, disponível para vocês. Eu acho que não vou salvar aqui, para ter certeza que vai ficar na carpeta do curso. Agora, material, aqui. Então, este é de uma, pronto. E este outro aqui também vou salvar lá, para ter certeza que ficará lá na carpeta. Pronto. Estou? Então, espero que por enquanto, podemos aqui não encerrar, mas acredito que já falei demais em 2 horas. Imagino que todos estejam bem cansados. No processo, às vezes, meio... Bueno, é workshop, então agora tens que trabalhar, botar a mão na massa e produzir a gravação. Los enviaré. Pero contem com meu suporte, meu apoio. Podem me questionar quando começarem, porque as dúvidas surgirão quando começarem, quando empezares mesmo, botares a mão na massa e podes nos procurarmos, tanto a mim quanto a Rosana. A Rosana é nossa aluna de maestria, está agora também defendendo. A Rosana será fazer a sua defesa de proposta de dissertação de maestria em inovação frugal. Está estudando inovação frugal e startups. Então, você também poderá contribuir conosco, Rosana?
Está trabajando nas férias, porque estamos de vacaciones, um período cortito. Então, Ana, obrigado, Sana. Agradeço a Sana muito por estar aqui com todo o seu suporte. E também agradeço a todos, agradeço a Raede pela oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, por Mário, que começou esta iniciativa. Podem contar comigo sempre, Esther. Então, obrigado. Mário? Una foto, ¿vale? Una foto, sí, si pueden claro. prender, la cámara y nos tomamos una foto, Claro, se los sí, agradecería. Todo el Quienes mundo. están Sí, claro. conectados, y si Sí, pueden prender la cámara para la foto, ¿vale? 1, 2, 3. Vale. Valeu? Muito obrigado. Ótimo. Entonces, un abrazo, una buena semana de trabajo a todos. Fui muy feliz. Por favor, si tiverem qualquer... todos que hicieron su inscripción, probablemente en no sé cuánto tiempo deberán recibir por su email un certificado do curso, por isso que fizemos lá pela universidade. É interessante porque muitos de nós que estão na carreira acadêmica temos que colocar todos os certificados no currículo e cada cosita que fazemos temos que registrá-lo. Então, é importante receber por e-mail, mas pelo que para mim o que mais importa é estar aqui, em poder compartilhar, conversarmos. Estou realmente à disposição. Não hesitem em me contactar em espanhol, em português, em portunhol. Gracias por aguentar mi portunhol, debe ser horrible, pero aos pouquitos vai melhorando. Obrigado e saludos a todos. Saludos a todos. Un gusto. Hasta más. Que estén muy bien. Muchas gracias, Andrés. Muy obrigado. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias, Un abrazo. Gracias, Mario. Muchas gracias. Tchau.